falar palavrão no dia de hoje. Tudo bom. Que porra. Você é fuder também. Merda, cara. Oi! Oiê. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Gostosas Hablam. Um podcast em que a gente quebra padrões, fala sobre autoestima, autoconhecimento, fala da alimentação de um jeito muito mais leve e te ajuda a melhorar a tua relação com o teu corpo. Reflita, curta, comente e encaminhe para uma amiga. Sente-se confortavelmente, com dobrinhas na barriga e bora lá. Antes da gente começar, a gente queria agradecer muito a nossa parceira Andressa, que é uma mulher maravilhosa e decidiu apoiar o nosso projeto como mulheres. Ela nos maquiou, nos deixou lindas assim. Inclusive, hoje estamos combinando. Lindas. Né? A gente veio muito no mood. E a gente vai falar um pouquinho sobre como os anos 90 moldaram a nossa imagem corporal, né? Então, eu acho que eu vou começar falando um pouco sobre, né, a história. Vai longe, né? vai longe. Quando a gente fala sobre moldar a imagem corporal, né, vem muita questão do padrão, né? Padrão de beleza. E aí, quando a gente fala em padrão de beleza, né, a gente pensa, tá, mas quem é que diz o que é padrão, né? Bom, se a gente for pensar em questões de padrão de beleza, esse padrão, ele varia, né? Então, vamos puxar lá para a época da Grécia Antiga. Lá na época da Grécia Antiga, o corpo que era um padrão era um corpo atlético, né? Então, era um corpo mais definido, a mulher ela tinha um corpo mais forte. Então, às vezes, marcava bastante a região, né, da barriga, mas estava dentro do padrão, né? E aí, a gente pode vir ali também para a época dos quadros do Barroco, onde as pinturas eram mulheres, onde as mulheres eram mais cheinhas, né? As mulheres eram mais gordas, aparentava sempre, a pintura aparecia o corpo dessa mulher e aquilo dali era um padrão, né? E quando a gente puxa também para essa época, a gente pensa em questões de acesso, né? Nessa época não existia geladeira, não existia como armazenar os alimentos. Então, aí a gente também traz que naquela época uma mulher gorda era vista como uma mulher fértil, né? Fértil e pessoas que tinham abundância, então pessoas que tinham condições financeiras de ter, né, acesso ao alimento o ano todo. Bom, quando a gente pensa, né, a gente vai pensando aí, né, em como vai variando esses corpos, né, a gente entra ali no século XIX, que no século XIX a gente teve a Revolução Industrial, que aí entra toda uma questão onde a mulher ela acaba sendo colocada, né, mais como dona de casa, né, ela sai desse trabalho externo e automaticamente é imposto para a mulher que ela cuide mais da beleza dela, né, cuide do lar. Então, assim, bom, para eu não querer trabalhar, para eu não querer estudar, com o que eu posso ocupar a minha cabeça, né? Então, era imposto isso. Bom, aí entra muito já a questão do emagrecimento, né, onde uma mulher mais magra, né, as curvas da mulher. Então aí a gente começa a ver que vai existindo isso, né, e querendo ou não, a gente nunca exclui a questão. Existem sim padrões que atingem, né, o sexo masculino, mas querendo ou não, na história a mulher, ela é o foco principal disso. Não adianta, a gente só se ferra. Né? Então, a gente entra aí no século XIX, onde a gente já começa a ser colocada, né, como realmente um objeto. Né? A gente acaba sendo um objeto. E aí a gente pensa, tá, mas quem é que define isso? Né? Quem é que define esse padrão? Então, se a gente for parar para pensar quem é que define esse padrão, é quem tem mais poder. Né? Então, quem tem mais poder define o padrão. Então, a época lá que o rei era gordo, tinha condições financeiras de ter acesso ao alimento o ano todo, ele definiu o que era padrão. E o que era padrão era, né? Então, a gente consegue identificar que quem define esse padrão é realmente quem tem esse poder. Né? Então, a gente, pensando como a gente iniciou, né, dos anos 90, que a gente vem dessa época. Essa geração. Somos jovens. Mesmo que não pareça. A gente, né, acaba entrando já num outro momento, né? Mas também onde a magreza tá super valorizada, né? Então, a gente entra ali na época onde tem muitas revistas, porque naquela época a gente já não tinha acesso ainda, né, a tecnologia que a gente tem hoje. Capricho, Atrevida. Exato, bem... a Boa Forma. Meu Deus.
Então, a gente tinha essas revistas, né? Tinha programas de televisão, né? Que a mulher, ela sempre era colocada como um objeto sexual, também, se a gente for parar pra pensar, né? Então, eram Banheira dançarinas, do Gugu. né? Ai, nossa, meu Deus o Deus. tenha, mas, né? Tiazinha, feiticeira, Cera. gente. Então, a gente entra nesse padrão que a mulher, né? Ali como realmente um objeto sexual. E sempre, né, a questão do corpo, da magreza, né? Então, a gente tem muito isso em questão da história, né? O quanto vai variando, né, essa questão do que é o padrão e como as coisas voltam, né? Porque se a gente for pensar ali na época dos anos 90, se a gente for pensar na época ali dos anos 2000, né? Que era a época que a gente era cintura baixa, era... Inclusive, calças que até hoje eu tenho marca. Não sei se tu Sim, tem, total. mas eu tenho marca, assim, dos lados de usar calças cintura baixa, que obviamente não era o que o meu corpo queria usar naquele momento, então a gente usava, marcava. Exato. 10 anos, 20 anos depois a gente tá aqui com as marcas. Exatamente. E se a gente for parar pra pensar agora, 2022, voltou tudo. Voltou cintura baixa, voltou o corpo mais à mostra, né? Voltou mini saia balonê. Então, a coisa, ela volta, né? E querendo ou não, isso é preocupante, né? Eu acho que quando a gente pensa nisso, o que mais... Quando eu falo de padrão de beleza, que eu penso em padrão de beleza, a primeira coisa que eu sempre fico pensando é que é inatingível. Porque, assim, esse padrão que a gente busca é isso. A gente vai chegar lá e aí, quando a gente chega, muda o padrão. E aí, quando a gente chega, muda o padrão. Então, pensando assim, Marilyn Monroe era uma mulher que ela era um padrão de beleza. Aí, talvez, quando as mulheres que eram mais magras chegassem naquele padrão, pô, aí o padrão muda e vai uma mulher que é muito magra, Gisele Bündchen, por exemplo, é o padrão. Eu nunca me esqueço, pra mim é uma coisa que é muito marcante, assim. E por que a gente decidiu dar esse nome no podcast de hoje, que é Moldam a Nossa Imagem Corporal? Porque é aquilo que a gente falou no nosso primeiro episódio. Inclusive, se tu não assistiu o nosso primeiro episódio, tu vai lá assistir. A gente falou um pouquinho sobre essa questão do ambiente, da nossa história, né? Quando eu era adolescente, bem adolescente, né? E via as revistas Capricho, né? Que era o que eu mais tinha acesso. Eu nunca me esqueço que a Priscila Fantin... se tu é mais nova e não tá sabendo quem é, dá um Google aí e procura. Ela era uma menina que, na época, ela era vista como gorda. E, assim, zero gorda, né? Ela só não cumpria aquele padrão de muito magra. E tem uma capa de alguma dessas revistas que fala, como é pra ti ser gorda, né? A Milly das Chiquititas... eu fui longe. A Milly das Chiquititas... Eu tinha uma roupa, sabia? A Milly das Chiquititas era gordinha. E não, né? Então, a gente... E aí vem a reflexão de como é que a gente não vai moldar a nossa imagem corporal se tu tá vendo ali a tua referência, que era a Milly, era o máximo que a gente tinha de referência, mas ela era uma pessoa que a gente gostava muito, e ela, com o corpo que ela tinha, a gente achava, ou ditava que ela era gorda. Tu falou uma coisa em relação a ser gorda, né? Isso é uma coisa... Se a gente for pegar as modelos que eram magras, tá? Há alguns anos atrás, comparar com as modelos hoje, as nossas modelos estão 10 quilos mais magras do que era considerado magra naquela época. Então, olha a diferença, né? O quão essa questão desse tempo... E, às vezes, a gente... Isso era até uma coisa que a gente estava discutindo mais cedo. A gente estava tipo, melhorou? Não melhorou? Tá pior? Não tá pior? Eu acho que depende muito. Eu acho que é um assunto muito complicado porque tem vários tópicos, assim, pra gente tocar, né? Então, assim, se a gente for ver, poxa, 10 quilos... Cara, 10 quilos é 10 quilos, né? E aí a gente entra muito nessa questão do padrão, quanto ele influencia, o quanto ele não influencia, com quem eu me comparo, né? O que eu tô consumindo. O que eu tô consumindo. A pergunta que eu fiz pra Pamela hoje mais cedo, quando a gente estava conversando, eu perguntei se ela achava que hoje essa comparação, essa influência dos padrões de beleza, ela estava melhor ou pior, comparando a tecnologia, né, o Instagram, enfim, tudo que a gente tem acesso,
comparando esse acesso ao antigamente de revistas, né? E essa foi a pergunta que eu fiz para ela, se ela achava que tava... E aí ela me respondeu que depende. E eu acho que é justamente isso, assim, a gente pensar que hoje, eu penso, tá? Que hoje a gente tem mais acesso. Então, mas também o que a gente consome vai ditar. Não sei se tu... Sim, não, o que eu acho, assim? Eu acho que hoje a gente tem mais acesso direto, eu acho, sabe? Eu acho que, por exemplo, a revista, o que eu penso da revista? A revista, nem todo mundo comprava. Tá? Eu penso assim, eu acho que hoje no celular é muito mais fácil, sabe? De eu conseguir realmente visualizar. Eu penso dessa forma, assim, em relação... Eu acho que tá pior, assim, ao meu ver. Aí a gente entra na questão que tu falou sobre vamos... Não sei se inclusão. Acho que sim. Acho que né? Acho que é visibilidade. É porque, para mim, eu não acho que tá pior, né? Só pra gente contextualizar. Porque, para mim, existe mais essa diversidade hoje. Porque se a gente fosse pensar, por exemplo, antigamente, a Capricho era só isso. Então, não existiam duas revistas que falassem coisas diferentes. Era a mesma... Eram revistas diferentes falando a mesma coisa. Sim. Todo mundo com padrão. Hoje, existem bolhas, Sim. né? E, claro, bolhas muito seletas ainda, que eu acho que esse é o maior problema, mas que já tem gente falando, aceita o teu corpo, tu não precisa emagrecer, né? Outros corpos tendo visibilidade. Tem uns Instagrams que eu acho maravilhosos, inclusive eu recomendo. A gente pode até colocar lá no nosso Instagram para compartilhar. Que a gente pode colocar aqui também, na descrição do vídeo. Aqui, que tem... são mulheres que elas tiram uma foto, por exemplo, sentadas, assim, e aí elas tiram. Aí depois elas, tipo, se soltam. Relaxam. Que aí a barriga dobra, e aparece uma celulite, aparece, que é a realidade, né, de todo mundo. Então, eu acredito que tem um lado hoje na internet que facilita. Sim. Mas também com uma grande coisa que muito pouca gente ainda tem acesso a esse lado. A gente ainda está consumindo mais esse conteúdo que mais adoece do que ajuda. Porque eu penso assim. Uma coisa que eu estava falando pra Gabi é que, assim, eu vejo que sim, tem mais inclusão, mas eu vejo que mesmo dentro da inclusão existe um padrão. Por exemplo, agora... existem marcas que estão incluindo plus size, né? Meio que, vamos dizer assim, forçado, né? Então, né? Porque, querendo ou não, a mídia vai lá cair em cima e ele vai ter que colocar. Mas o que eu vejo? Se a gente for olhar as modelos plus size, são modelos que elas têm aquele corpo mais violão. São modelos que a barriga não é uma barriga que dobra muito, é uma barriga mais reta. O rosto, ele é um rosto mais fino. Então, eu vejo que mesmo... com essa inclusão, ainda existe um padrão dentro. E aí, claro, a gente entra num questionamento de, né, se assim tá legal, se não tá. E aí, claro, vai muito da opinião e da visão de cada um, né? Mas eu acho que mesmo com essa inclusão, acaba tendo esse padrão, né? E a questão, como tu falou, o acesso hoje com o Instagram é muito fácil. Né? Tu entra em 1000 perfis ali de blogueiras fitness que fazem, acontece, pessoas dando dicas, né, de nutrição, de treino, pessoas que não têm formação nenhuma, né, não têm competência nenhuma para estar falando do assunto. Então, assim, a gente fica... eu concordo contigo quando tu falou da questão da revista, que eu não tinha pensado nisso. A revista, né? eu acho que limitava... Sabe que agora tu falou isso, que eu me lembrei, que esses dias eu conversava com uma pessoa que é muito querida, assim, e ela estava me contando que ela tem uma pessoa conhecida que é modelo plus size. E ela estava me dizendo assim, não, porque ela não sei qual é o termo que ela usou. Queria contar fidedignamente, mas não vou saber. Ela foi obrigada, ou ela tá precisando emagrecer. E eu ainda, mas ela não é modelo plus size, por que ela precisa emagrecer? Não, porque mesmo as modelos plus size, elas têm uma janela de peso, assim, elas não podem... E aí a minha cabeça fez como assim? E aí eu concordo contigo, que inclusão é essa? Que até para uma modelo plus size, que teoricamente não deveria ser o peso um problema, até essas pessoas elas têm uma restrição e tem que se encaixar dentro de uma caixa. Tem que se encaixar ali dentro, exatamente. E aí eu acho que, indo assim mais até para o que eu consumo, né, o que eu já consumi, como é a relação com o meu corpo hoje, eu acho que isso é muito importante.
Eu acho que se a gente vem, né, com toda essa história em relação a essas mudanças de corpos aí durante anos, né, durante séculos, onde existem essas mudanças de peso, essas mudanças do que é bonito, o que não é bonito, né? Então, se a gente for parar para imaginar, a gente sempre imagina, às vezes, um padrão de beleza. Então, é uma mulher magra, né? Uma mulher mais alta, uma mulher branca, uma mulher loira. Então, existe, né? Claro que hoje a gente está quebrando isso, né? Eu acho que tá melhor, e aí a gente volta para aquele tá melhor, não tá Pior, melhor, né? Mas existe muita questão da comparação, né? Eu acho que o Instagram hoje é uma coisa muito difícil. Isso é uma coisa até que às vezes eu falo para as minhas pacientes, né? O que tu tá consumindo, quem tu tá seguindo, quem tu não tá. Já tive casos de pessoas no consultório chegando com a foto, será que eu consigo ficar assim, desse jeito, né? Eu quero ficar assim. Então, até onde isso, né, tá te fazendo bem, né? E tu tá te permitindo ter esse acesso a esse tipo de conteúdo. É que a sensação que eu tenho, eu me coloco nesse lugar, porque se a gente abrir meu Instagram aqui agora, eu não sigo, tá? Eu só vou seguir alguém que tenha um corpo desses padrão, né? Como a gente espera, como a gente e sociedade, né? Não eu. Se ela tiver algum conteúdo que me interesse. Mas agora, seguir só pelo fato do corpo, que muitas vezes eu já fiz isso, né? Como uma inspiração, sei lá. Eu não faço mais. E o que eu percebo, tá? Quando a gente consome esse conteúdo, pensem vocês assim, ó. Vocês, sei lá, vocês amam hambúrguer, tá? E aí, o Instagram de vocês é só hamburgueria. Só hamburgueria. É óbvio que toda vez que tu abrir o teu Instagram, tu vai, hambúrguer. Queria um hambúrguer. Quem sabe um hambúrguer agora. A mesma coisa acontece quando a gente consome esses padrões de beleza. Porque pensa, nós somos mulheres, é inevitável a gente pensar que a gente não vai se amar todos os dias, que vão ter dias que a gente vai estar mais inchada, que a gente vai estar achando o braço maior. Eu vou contar uma história muito boa. Eu tenho uma paciente minha, que ela é endoidecida no braço dela. E a gente já teve brigas, assim, ela é minha amiga também, pessoal. A gente teve brigas porque ela fica nessa do braço mudou 2 centímetros, o braço diminuiu 3 centímetros. E é uma brigalhada, porque eu digo pra ela, vai variar conforme o dia, se tu tá mais inchada, se tu tá... Bom, mas enfim, tá? Só pra, se tu te identifica, pra tu entender o que acontece com todo mundo. Então, tem dias que a gente não vai estar se amando, a gente vai estar mais desconfortável com o nosso corpo. E aí, a gente entra no Instagram, e a gente... Ou, né, onde for. E a gente só olha aquelas mulheres bonitas. Né? O que tu tá dizendo pra tua cabeça, pro teu cérebro? Que tu não é igual. Que tu não é capaz, que tu não é boa o suficiente, que... tu tá te sentindo assim, ela tá se sentindo maravilhosa. E uma vez eu escutei uma frase que eu levei pra minha vida, assim, para todos os aspectos, que é muito injusto e covarde tu comparar o teu bastidor com o palco do outro. Porque quando a gente tá linda, assim... amiga. Ai, linda, muito filósofa. Quando a gente tá mais vulnerável, e nós, mulheres, a gente tá constantemente mais vulnerável, tu entra no Instagram e tu dá de cara com uma foto de uma mulher que tem 300 ml de silicone, nada contra, inclusive acho que a gente pode falar sobre isso, enfim, 300 ml de silicone, uma lipo na barriga, ela passa 3 horas na academia, ela tem 1 milhão de procedimentos estéticos, ela faz enzima, ela faz isso, ela faz aquilo, é muito injusto tu te comparar, né? É muito injusto. Então, eu acho que é um pouco de autocuidado. Aí eu acho que entra o detox digital, Com ele certeza. é um autocuidado. Aí tu falou, isso até é um ponto eu acho importante, né? Porque quando a gente está falando de imagem corporal e daqui a pouco falando até mesmo, vamos supor, de autoaceitação, né? Quando eu falo de autoaceitação, de entender o meu corpo, de aceitar ele como ele é, isso não quer dizer que não vai ter um dia que eu vá acordar e, sabe? Gente, se a gente tá mais ansiosa, se a gente tá mais triste, automaticamente eu vou me olhar no espelho e não vou gostar do que eu tô vendo. Isso é normal, né? A questão até da autoaceitação não quer dizer que, nossa, eu não quero mudar. Não é isso. Mas, às vezes, é a gente respeitar o corpo que a gente tem, né? Pra daqui a pouco a gente vir a melhorar ou realmente ser um processo mais saudável, leve, gentil com a gente, né? E eu gosto muito de falar também que a questão do corpo é a gente tentar entender o que é o nosso corpo, sabe?
Tipo, poxa, meu corpo me permite tantas coisas, sabe? Meu corpo me permite viver tantas coisas. Meu corpo me permite abraçar as pessoas que eu amo, fazer o esporte que eu gosto, brincar com o meu afilhado. Então, assim, o meu corpo, ele me permite. Parece que às vezes a gente esquece isso, sabe? As outras funções do corpo, sabe? né? A gente só vê como realmente, eu sou só uma imagem. Poxa, a gente faz tanta coisa e eu acho que às vezes é a gente tentar mudar um pouco essa percepção que a gente tem, sabe? Então, o nosso corpo, ele nos proporciona muita coisa. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar, assim, disso. É ter uma relação mais gentil com o nosso corpo, né? Eu acho que a gente fica muito nessa pressão e cede à pressão social, óbvio. certeza. Só que se a gente não pensar sobre isso, a gente vai cair nesse mesmo lugar, né? Esse lugar de uma má relação com o corpo. Tu falou uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer aqui, sobre o poder das palavras, né? E o que elas realmente significam. Quando a gente fala em aceitação corporal, muita gente entende que é, meu Deus, eu me amo, eu sou linda, maravilhosa, vou sentar minha bunda no sofá e nunca mais vou fazer nada por mim, porque eu me amo assim, eu sou perfeita. Não é, tá? Aceitação corporal é quando a gente aceita o nosso corpo. Eu aceito. Antes da gente começar, a gente estava falando sobre a altura, né? Sim. Podemos falar sobre isso? Sim. É um assunto tranquilo, tá? Sim. Hoje sim. Porque a gente estava conversando com a Pamela. Eu sou uma menina alta, eu tenho 1,64, mas a Pamela é bem mais alta que eu. E a gente estava falando sobre isso, assim, né? Então, quando a gente aceita que tu tem essa altura, isso não vai mudar, né? Exato. A gente também passa a se tratar de uma maneira mais gentil e a gente consegue fazer coisas. Claro, a altura obviamente não vai mudar, mas quando a gente está falando de peso, né, de corpo, a gente passa a olhar para o nosso corpo de uma maneira mais gentil e a gente consegue fazer coisas mais gentis pelo nosso corpo. Então, quando a gente fala de aceitação, não pensem e não caiam nessa ilusão de que quando vocês se aceitarem, vocês vão todos os dias se olhar no espelho e se acharem lindas e maravilhosas. Não vão. Tá? Isso não acontece com ninguém. Né? Eu gosto muito de ver... Assim, não sei nem se isso é certo ou se é errado, tá? Psicologicamente falando, mas é o que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto muito de ver entrevistas de mulheres que eu considero padrão e que, assim, são padrão dentro, né? Por exemplo, Megan Fox. Acho que todo mundo conhece Megan Fox. De novo, se não conhece, Google... Uma das mulheres mais lindas do mundo, Megan Fox tem distorção de imagem. Megan Fox nunca se achou bonita, Megan Fox se acha feia. Então, quando a gente escuta uma entrevista dela, é quase que a gente pensa assim, como assim, entendeu? E aí a gente cai nessa realidade de que é muito individual, é um processo muito individual e que a gente precisa ter essa aceitação corporal. Eu aceito o meu corpo. Não significa que eu não vou fazer coisas para mudar. Não significa estagnação. Não sei se as tuas pacientes pensam isso. Estagnação não é a palavra, é acomodação. Sim. Se eu me aceito, eu me acomodo. Sim. Se eu me aceito, eu não faço nada para mudar. Exatamente. A aceitação não quer dizer que tu tá feliz no corpo que tu tá hoje. Não quer dizer isso. Mas eu identifico que quando eu aceito o corpo que eu tenho, ou o corpo que eu estou... o processo para eu mudar vai ser mais fácil, porque senão a gente fica realmente numa relação de ódio, né? De desprezo com... E aí eu acho que entra muitas questões assim... vamos supor, ganhei peso. Bom, se eu ganhei peso, né? Eu tento não usar uma roupa que eu gosto, porque ou ela vai marcar, ou porque eu não me sinto bem, ou porque eu só vou usar quando eu tiver tal peso, com tal corpo... E assim, tu vai deixar de fazer as coisas, de viver por conta daquele momento. Então, eu acho assim, às vezes é mais fácil a gente tentar abraçar um pouco, né? E assim a gente segue, sabe? A gente vai atrás do que a gente quer. É como a gente já falou, não tem problema nenhum em querer mudar, tá tudo bem, né? Ok, mudar, mas... o porquê que isso está acontecendo, a forma como isso está acontecendo, vai influenciar totalmente a tua vida, né? Então, eu acho que isso é algo, assim, muito, muito importante. Eu acho que é uma atenção que a gente tem que dar. Eu vejo como respeito. Sim. Eu acho que quando tu aceita o teu corpo, tu respeita o teu corpo. A gente falou um pouquinho no primeiro episódio sobre entender a tua história, para entender por que a tua relação com a comida é o que é hoje, e que a gente não precisa ficar em cima dela
sofrendo, mas que a gente precisa aceitar e respeitar. Eu acho que isso do corpo é uma questão de tu respeitar. Quando eu respeito o meu corpo, automaticamente, a partir daquele respeito, eu vou fazer coisas benéficas por ele. Eu adoro, eu e as minhas frases filosóficas, mas quando tu começa alguma coisa no ódio, é muito difícil tu conseguir continuar. Então, se eu quero emagrecer porque eu odeio o meu corpo, impossível. Se eu quero ir para academia porque eu odeio o meu corpo, impossível. Se eu quero comer banana porque eu odeio o meu corpo, é impossível. Então, quando a gente respeita o nosso corpo, a gente também entra nesse ciclo de um processo mais gentil. Sim. E aí eu gosto muito de contar, que eu faço com as minhas pacientes, não sei se tu faz com as tuas também, que é um ponto que eu tenho certeza que quem está nos escutando vai se identificar. A gente lá com 15 anos, calça jeans número 36. Aí, o que as bonitas fazem? As bonitas guardam as calça jeans 10 anos dentro do guarda-roupa, porque um dia eu vou servir naquela calça jeans. E aí, a gente tem umas peças de roupa que são, inclusive, extremamente ultrapassadas, que nem mais na moda estão, mas elas estão lá. Todos os dias eu abro o meu guarda-roupa e eu dou de cara com aquela pilha de roupa que não me serve mais. Mas é um martírio ali, eu estou sofrendo e me punindo porque eu não sirvo. Então, tem isso. E tem também pacientes que não aceitam, não sei se tu vê isso, comprar um número maior de calça. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que visto 40, 42, 38, depende da confecção, tá? Inclusive, vou nesses 3, assim. Se eu tivesse essa mentalidade e precisasse comprar uma calça número 44, não. É o fim do mundo, porque eu tô me acomodando, eu tô aceitando que eu engordei. E aí, o que acontece? Essas mulheres, elas começam a se judiar durante o processo. Então, elas deixam de usar uma calça que elas querem usar, elas passam a só usar legging, calça de suplex. Então, isso faz com que o processo fique muito, muito triste, assim, né? Fique muito difícil. E aí, eu tenho um exercício que eu faço com as minhas pacientes, várias. Sai de dentro do consultório, sai da consulta online, tu vai no shopping agora comprar uma calça. Várias, se elas estão me escutando, elas vão saber. E o feedback sempre é positivo. Sempre é, nossa, que bom que eu comprei uma calça, eu estou me sentindo melhor, eu estou me sentindo mais bonita, eu estou me sentindo... Porque é sobre se sentir confortável no processo. Exatamente. Tu falou muito disso e eu estou super me identificando, tá? Porque ano passado e entre 2023 e 2024, eu tive problemas, né? Acabei descobrindo que eu tenho, né, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. E dentro desse processo, né, desses anos, 2 anos aí mais ou menos, eu ganhei 8 quilos, né? Então, assim, eu que passei um bom tempo da minha vida dentro ali dos 68, mais ou menos, 69, 70, acabei ganhando 8 quilos. E, pra mim, teve um momento, assim, que eu fiquei, meu Deus, porque eu olhava nada mais dentro do meu guarda-roupa, né, me servia, e eu ficava naquela, eu não vou comprar, né, porque eu vou emagrecer. E aí tu passa um período, assim, da tua vida, meio que, sabe, realmente, assim, te machucando, porque tu fala, eu não vou comprar porque eu vou emagrecer, mas aí tu não emagrece, aí tu não compra roupa. E a pressão por ter que emagrecer para servir nas roupas, né? E aí tu entra, e aí uma coisa que eu fiz foi entender, o que aconteceu que eu tive esse ganho de peso, né? Então, poxa, eu fiquei doente, sabe? Então, assim, minha mente estava adoecida, então... É eu respeitar esse momento que eu tô passando, sabe? Esse momento que eu passei. Bom, agora, respirar e rever, né? E aí até mesmo a gente entra num questionamento de, bom, sim, eu quero, né? Quero me exercitar, quero ter uma alimentação, né, equilibrada, uma alimentação saudável. E quando eu falo uma alimentação saudável, não é deixar de comer nada, não é isso, né? A gente falou muito sobre no primeiro episódio. E aí entra muita questão, tá, mas será mesmo que eu quero perder peso? Que eu quero emagrecer? Por que eu quero perder peso? Por que eu quero, né? E tudo são momentos. Eu não vou voltar a ter o peso que eu tinha lá quando eu tinha 15 anos, 16, 18. Não vou, sabe? É um outro momento da minha vida. E aí eu comecei realmente a me questionar isso. Eu digo, bom,
né? O que aconteceu? Eu respeito esse momento, eu me acolho, né? Eu passei por um momento onde eu não estava bem, que eu fiquei realmente adoecida, e aconteceu isso, né? Então, assim, eu dar um espaço também para sentir, bom, né? Naquele momento eu não estava podendo fazer nada, né? Então, assim, agora, né? Tô medicada. Medicada é sempre bom. Que eu consigo, bom, né? E aí entra a reflexão do por quê? Por que que eu quero ser magra? Ou por que que eu tenho que estar dentro de um padrão? Por que que eu quero perder X quilos? Por quê? Por quê? Sabe? É porque eu vejo no Instagram que um corpo bonito é uma barriga que não dobra, é uma bunda que não tem celulite. Gente... Tu está falando isso de doença, né? E eu fiquei pensando que como o outro lado também é muito problemático, eu ia dizer doentio também, que é quando as pessoas emagrecem por doença. Sim. Mas não interessa, a galera tá caindo em cima dizendo, pelo menos tu emagreceu. Né? E eu faço esse exercício, assim, as fases da minha vida que eu mais estive magra, eu nunca tive nenhum diagnóstico de depressão, nada, mas eram fases que eu estava mais triste, porque alguma coisa ruim estava acontecendo na minha vida. E aí, me lembro de situações específicas em que eu emagreci muito, e emagreci sofrido, assim, emagreci porque não comia, porque eu, quando fico triste, não como. E não interessava, entendeu? As pessoas olhavam para mim e diziam, nossa, mas tu emagreceu. E até mais grave que isso, doenças, né? Então, a gente teve a história da Preta Gil, que para mim me marcou muito, assim, um câncer muito agressivo, acho que era câncer no intestino, não sei, eu acho que sim, né? E as pessoas simplesmente iam nas fotos dela comentar, pelo menos tu emagreceu, pelo menos tu tá magra. Então, o peso que a gente está dando para a magreza. E também tem algumas influencers que eu gosto muito de escutar, que elas falam, inclusive, sobre isso, que, por exemplo, elas tinham anorexia, né? Então, a anorexia é um transtorno psiquiátrico em que as pessoas elas têm uma distorção da imagem. Então, elas são muito magras, elas não comem, inclusive é um dos transtornos psiquiátricos mais difíceis de serem tratados, assim. E ela, na pior fase da vida dela, no auge da anorexia, sofrendo horrores, ela postava uma foto magra e a única coisa que as pessoas comentaram era, nossa, tu tá linda, tu tá maravilhosa, como tu tá magra assim. E aí vem dessa cultura de dieta o peso que a gente dá pra magreza, né? A importância que a gente dá pra magreza, que apesar de uma pessoa estar doente, com câncer, ou depressão, como em muitos casos acontece, não importa, o que interessa é que a pessoa está magra. Exatamente. E aí tu imagina como aquela pessoa recebe isso, né? A pessoa me elogiando no momento onde eu estou mais adoecida, né? Um dos piores momentos da minha vida é onde as pessoas estão elogiando o meu corpo. Tipo, e vocês não sabem falar outra coisa sem ser do corpo das pessoas, vocês não... Sei lá, eu falo que tá bonita, só bonita, não precisa falar, nossa, como tá magra. Nossa. Aí tem muita questão assim, ó. Pamela, mas a fulaninha tá na academia, eu acho que ela vai... Mesmo assim, tu nunca sabe, isso é uma coisa que eu sempre falo, tu nunca sabe o que passa na vida da outra pessoa, tu nunca sabe o que se passa na cabeça da outra pessoa. Então, são tipos de comentários que a gente não faz, comentar sobre o corpo alheio das pessoas. E assim, aí isso a Gabi trouxe a questão da anorexia, pessoas anorexas, que estão, sei lá, quantos quilos abaixo do que seria, né? As pessoas totalmente desnutridas, e elas estão se achando gordas. Então, assim, a distorção de imagem que tem é absurdo. E aí, as pessoas vão lá e reforçam isso, Reforçam o sabe? comportamento, que são comportamentos disfuncionais, né? Então, toda vez que uma pessoa ela tem um comportamento disfuncional com a comida, seja ele qual for, e tu reforça que a pessoa emagreceu, tu vai reforçar aquele comportamento disfuncional. Exatamente. E aí a qualidade de vida, saúde mental, rala abaixo. Não tem como. Então, e aí entra, né? Então é isso. A pessoa magra, né, por momentos, sejam eles quais forem, né, problemas fisiológicos ou mentais, onde as pessoas vão lá e elogiam, então automaticamente magreza é sinônimo de saúde e bem-estar, o que é, né, totalmente errôneo essa fala.
Porque eu sempre falo assim, ó, se tu botar na minha frente uma pessoa magra, uma pessoa gorda e uma pessoa musculosa, eu sou incapaz de dizer quem é a mais saudável das três. Não tem como eu olhar para o corpo de uma pessoa e dizer, nossa, essa pessoa é saudável, né? Porque o saudável é muito além, né? Então, eu preciso entender isso, eu preciso entender como essa pessoa tá, o que levou ela, né, a chegar nesse corpo que ela tem hoje. E aí é muito engraçado, né? Porque as pessoas, eu não sei... acho que as pessoas não têm espelho em casa, porque ele fala assim, tu tá gordo. Ah, vá, mentira! Nem tinha visto. Eu nem tinha percebido. Nossa, que bom que tu me avisou. Que bom. Gente, as pessoas sabem que elas estão gordas. As pessoas sabem quando elas estão muito magras. Tu não precisa lá e reforçar isso, sabe? E pra quê também, e né? pra quê? O que isso vai mudar na tua vida? Cala a boquinha. Quietinho. Eu vejo muito isso, assim. E nessa ideia também do agradar, né? Então, e aí, de novo, o peso, a importância que a gente está dando para uma magreza a ponto de tu precisar elogiar e agradar uma pessoa porque ela tá mais magra ou tá mais gorda, né? E aí, eu sempre digo que quando a gente comenta do corpo das outras, uma vez uma paciente minha me falou isso e eu fiquei assim, ó, aquilo fez um boom na minha cabeça, assim, que ela estava me contando que ela tava emagrecendo, pelo jeito certo, pelo jeito, né? E ela estava incomodada porque as pessoas estavam elogiando ela. Então, as pessoas diziam, nossa, como tu tá bonita. E aí, o que foi a primeira coisa que ela pensou? Então antes eu não era. Porque se agora estão me elogiando, nossa, como tu tá bonita. Então antes eu não era. E isso, para um processo de boa relação com a comida e boa relação com o corpo, é a mesma coisa que tu jogar uma gasolina na fogueira, assim. São o que a gente chama de gatilhos, né? Então, toda pessoa que tem uma má relação com a comida e uma má relação com o corpo, ela vai ter gatilhos. E aí, se a gente fica trazendo isso, a chance da gente voltar a ter um comportamento disfuncional com a comida, voltar a ter um comportamento disfuncional com o corpo, ela é muito grande. E a gente precisa dizer que relações ruins com a comida automaticamente vem de relações ruins com os corpos. Sim, por isso que é tão importante a gente falar da relação com o corpo, por isso que é tão importante numa consulta a gente olhar para a tua história com o teu corpo. E aí vem muito, a gente falou muito de história, o que eu cresci achando que era certo e o que era errado, né? O quanto me influenciava, por exemplo, pensar que barriga não dobra. Exatamente. Porque tu que tá me escutando aí, a tua barriga deve estar dobrada. Porque barrigas dobram, mas a gente se acostumou a ver que barrigas não dobram. Exato. Então, não sei, a gente vai muito longe, assim, porque é complicado, me irrita um pouco. Traz muita coisa, né? Porque aí a Gabi falou, né? O que a gente cresceu achando que é belo, que é bonito, né? Então, se a gente for, eu sempre gosto de falar, a gente brincava de Barbie. O que a Barbie era? Magra, branca, loira, né? Toda silicônica ali, né? A Barbie era siliconada, né? Total, né? Aquele peitinho duro ali, não tem como. A Barbie era bem siliconada. Harmonização. As princesas da Disney. Poxa, quando é que a gente foi ter uma princesa negra, sabe? Uma princesa gorda. Então, a gente cresceu com isso, né? Então, tem, além de tudo isso, claro, tem a questão... Vem o que a gente automaticamente está brincando, está vendo na televisão, vem o que a nossa mãe, né, fala que... E não é direto, eu não sei se direto é a palavra, e não é escancarado, é na sutileza. Exatamente. Eu acho que por isso que a gente se perde tanto ao longo do tempo, assim, porque não é uma coisa assim, não é que a gente cresceu e por isso que a gente quis trazer os anos 90, não é que a gente cresceu com mensagem, seja magra, seja magra, seja magra, mas ali na sutileza, nas entrelinhas, é isso que a gente recebe. Sim. Por exemplo, uma vez eu fiquei indignada, eu fui numa loja de departamento, aqui no shopping de Pelotas, e uma blusa P. Será? Não sei se pode. Não temos dinheiro ainda para bancar os direitos. E uma blusa P custava R$ 89,00 e uma blusa GG custava R$ 139. Uma loja que não é uma loja plus size, que não é para isso. E aí tu te questiona, assim, como é que isso não vai ser uma baita de uma mensagem, sabe? Às vezes a pessoa foi lá com dinheiro contadinho, porque a primeira blusa que ela viu custava 89. Exato. Aí quando ela vai passar no caixa, a blusa dela custou 139. Não, mas uma coisa que a gente, né, também, nesse mesmo segmento é o quanto, né, por exemplo, assim, um número 46,
Os bagulhos são minúsculos, gente, pelo amor de Deus. Tamanho único. Tamanho único é uma delícia. Bom, gente, você que trabalha com tamanho único, por favor, Tamanho único é uma delícia. Reveja seus conceitos. Porque não existe, sabe? Claro, querendo ou não, a cultura da moda, né? Ela automaticamente influencia muito nisso, né? Falando um pouco, a gente falou, eu sei, a questão do século XIX, lá a gente entra... O que aconteceu no século XIX? Lá, as mulheres usavam muito espartilho, né? E as roupas, a maioria das roupas eram feitas sob medidas. Então, querendo ou não, por mais que meu corpo não estivesse dentro do padrão, eu conseguia enganar. Ia ficar. Exatamente, né? Coisa que hoje, dentro da moda, eu digo, a moda não ajuda, né? Não. Então, assim, a gente tem toda essa questão, assim... Então, a gente cresce, né, nesse mundo, né, nos dizendo mais ou menos o que é belo, o que é certo, o que não é. E no momento que a gente se depara com algo que a gente não conseguiu alcançar, vem a frustração, vem a vergonha, né? Então, assim, poxa, eu tenho, sei lá, minha barriga, né? Tô sentada aqui, minha barriga tá dobrando. Gente, a maioria das barrigas dobram, sabe? É algo normal. E a gente tem vergonha disso, sabe? Celulite, estria, né? Todas essas questões que são naturais, né? De corpos femininos. A gente tá falando de feminino aqui, porque é o que a gente tem poder de falar. Mas eu acho que esse é a problemática. Tá? E por isso que eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente começa a trazer para as mulheres que estão nos escutando que isso é normal e que a maioria de nós se sente assim, a gente volta para aquela conversa que a gente estava tendo de, bom, eu aceito com gentileza e a partir daqui eu posso fazer alguma coisa direito pelo meu corpo. Sabe? Exato. Porque eu penso assim, eu acho que essa é a linha de raciocínio que eu construí na minha cabeça, assim, se eu gosto do meu corpo, e de novo, gostar não é a nossa sou linda, maravilhosa, se eu respeito o meu corpo, eu consigo fazer coisas que vão me levar ao objetivo, seja ele qual for que eu quero, mas por respeito, não por ódio. Não, e outra coisa, Gabi, que eu acho que é muito interessante a gente trazer, é que às vezes a gente tem tanta autocompaixão com o outro que a gente não tem consigo, né? Com nós próprios. Então, assim, às vezes tu vai me dizer, ai, Pamela, sei lá, eu não tô gostando da minha barriga. Eu vou dizer, Gabi, tu tá linda. Mas eu não consigo me olhar com esse carinho, sabe? Eu não consigo me olhar com essa gentileza, Sabe assim. que um dos grandes segredos para que a gente melhore a autoestima é uma diquinha, assim, bem, é a gente nos tratar como a gente trataria a nossa melhor amiga. Então, toda vez que alguma situação acontecer, seja ela qual for, tu conta na tua história na tua cabeça, a mesma história, e aí tu pensa, o que eu falaria pra minha melhor amiga? E aí a gente se dá conta, exatamente isso, a gente tem compaixão com todo mundo, a gente tem compaixão com todo mundo, a gente acolhe todo mundo, e por que com a gente não consegue fazer isso? Por que comigo, se eu olho pra minha barriga e penso, realmente, não tá muito legal, mas tá, segue o baile, entendeu? Por que comigo eu tenho que ser tão crítica, eu tenho que ser tão... malvada, eu acho, muitas vezes. A gente aprendeu a ser má com a gente, assim. Quando que para uma amiga a gente vai dizer isso para bobagem. Linda, maravilhosa. Mas é isso. Agora, eu vou trazer um assunto que tu falou, e eu acho muito, muito interessante, que tu falou a função da tua paciente do braço, né? Esses dias eu tirei uma foto, né? Que eu tirei uma foto, eu tava com uma blusa assim, e eu fiquei, caraca, que bração. Aí eu fui atender uma paciente, e a minha paciente tava super encucada com o braço dela. Ela disse que o meu braço, não sei quem, não sei o que. Ela me olhou e disse assim, teu braço é super fino. Então, olha isso, sabe? Olha a percepção de cada pessoa sobre, né? E às vezes o tamanho do braço é igual. Exatamente. Às vezes tá igual. Às vezes não é que o teu tá mais fino, é que ela tá se olhando com esse olhar mais... Exatamente. E aí também, né, querendo ou não, a gente entra automaticamente, que a gente está falando dessa questão dessa imagem, da comparação, e que a gente já falou muito em questão do acesso que a gente tem hoje, né, do Instagram e de inúmeras blogueiras fitness que fazem e acontecem, que acordam às 5 horas da manhã, fazem 3 atividades no dia. Então, assim, a gente se compara com pessoas onde a gente mal tem tempo para fazer as coisas básicas do nosso dia a dia, né? E vou além. Às vezes a gente não está disposto também. Exatamente. Porque eu acho que essa é um dos grandes questionamentos que eu trago para dentro do consultório, o que tu tá disposta a fazer? Porque é muito lindo a gente, eu queria ter aquele corpo. Sim, mas aquela menina acorda às 5 horas da manhã para correr. Eu, Gabriela, se eu tiver que acordar às 5 horas da manhã para correr, eu vou morrer.
eu já vou dormir com crise de ansiedade, que eu nem tenho, mas eu vou dormir com crise de ansiedade. Exatamente. Porque, pra mim, é inviável. Ai, Deus, o livro chega a me dar um desespero. Eu tenho que acordar às 5 horas da manhã pra correr. Não tem a menor possibilidade. Então, a gente também molda as nossas escolhas, nossos objetivos, em cima de coisas que a gente não tá disposto a fazer. Não tá disposto, né? Pra nossa realidade não é viável, não é possível, né? Então, daqui a pouco, assim, eu até tenho tempo, tá? De fazer 3 atividades físicas. Mas eu não tenho dinheiro para pagar 3 lugares diferentes para fazer uma atividade física. Ou tu não quer. Ou tu não quer, exatamente. Então, assim, são vários tópicos que a gente tem que dar uma olhada, né? Antes de, eu que não consigo, falta força de... Não é isso. São várias coisas que a gente tem que olhar com um pouco mais de atenção, né? Pra gente realmente identificar, isso aqui... isso aqui sim eu posso fazer, né? Se eu estiver disposta, se eu quiser, dá pra fazer. Tem outras coisas que não dá. Eu tava na academia um dia e eu sou bem frangote pra cima, assim, tipo, eu não consigo pegar muito peso pra cima. E eu tava lá levantando meus míseros, 1 quilo de cada lado. E olhei pelo espelho e vi uma menina, que eu conheço ela, e pra mim ela tem um corpo lindo. Eu acho escultural o corpo dela. E aí eu olhei e naquele reflexo, mulher, assim, a gente veio na hora, eu disse, queria ter aquele corpo. Olha, quem sabe amanhã às 5 da manhã eu venho na academia. Mas aí ao mesmo tempo me veio tudo que eu sei que ela faz. Porque eu conheço ela, eu sei qual é o estilo de vida dela, eu sei que ela é uma pessoa que acorda às 5 da manhã pra correr, que vai na academia à tardinha, que só come marmita, que não come chocolate. Eu não tô disposta a fazer isso. Então, por mais que eu ache aquele corpo lindo, maravilhoso, perfeito, que acho, eu não tô disposta. Então, entre o corpo que eu tenho e a minha rotina, eu fico com o meu corpo, com a minha rotina. E aceitar isso é o passo de respeito. Exatamente. Porque senão a gente vive numa utopia. A gente vive numa busca por algo de coisas que a gente sequer tá a fim de fazer, entendeu? Exatamente. E aí entra toda essa questão que tu falou em relação a realmente entender o que eu estou disposta ou não para fazer, né? Então, às vezes, é entender, eu vou ter que abrir mão de certas coisas para fazer isso. Eu quero, eu não quero, né? O quão isso é importante e relevante para mim, o quanto realmente eu quero fazer isso ou eu quero fazer isso só para aparecer, né? Para chegar perto do corpo do que aquela pessoa tem, sendo que, às vezes, o corpo não é nem parecido, né? Não é a mesma altura, sei lá, a pessoa é mais bunduda, mais coxuda, eu já não sou tanto. Então, assim, são inúmeras coisas. É uma diversidade, né, de corpos demais, gigante, gigantesca. Então, às vezes, a gente esquece disso, sabe? E aí a gente fica ali absorvendo um conteúdo que não condiz tanto com o que eu quero, né? E automaticamente aquilo tá me machucando, tá me judiando, exatamente. Então, eu acho que é essa questão da imagem corporal, né? Quando a gente fala de comparação, de aceitação, eu acho que são inúmeras coisas, né, que a gente tem que observar e ver se realmente são relevantes, né, naquele momento, para a gente entender realmente. Então, é muito a gente entender o que é o nosso corpo, o que são as nossas, né, o que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente não quer. Então, entra novamente a questão de autoconhecimento, né, que a gente falou sempre tanto. Com muito assim. respeito, eu acho, né? Bom, a gente poderia ficar, eu acho que um Muito dia tempo. inteiro aqui falando sobre isso. Mas pra gente fazer o nosso quadro, que é Quebrando Padrão, tem uma seguidora que mandou que uma das coisas que mais irrita ela é sobre pessoas que pregam um tipo de corpo e, na verdade, ela só tem aquele corpo por causa da cirurgia plástica. O que me diz sobre isso, Pamela? E aí, bom, polêmica. Então. Bom, aí a gente, né, entra na questão tanto da exposição, né, em relação a uma pessoa que está se expondo na internet, que ela super valoriza essa magreza, essa boa forma, porém os meios no qual ela utilizou, né, são totalmente diferentes, né, do que a maioria tem acesso. E ela está propagando algo, né, em cima de algo que ele não foi conquistado, né, vamos dizer assim. Ele foi conquistado de uma forma diferente, posso dizer assim, né? Só que aí entra assim, poxa, eu tô me comparando com uma pessoa que tem lipo, sei lá, HD, é assim que se fala, né? Acho que é. Lipou os braços, botou, sei lá, gordura na bunda, e aí eu vou ficar me comparando com ela? Eu acho que é injusto.
né? Eu sempre digo e falo sobre cirurgia plástica, não sou contra. Inclusive, a gente até estava conversando, passei uma parte da minha vida querendo muito colocar silicone. Queria, achava bonito e queria um padrão de silicone que era a Barbie. Duas bolas, assim, bem marcadas, que hoje, pra mim, Gabriela, de 33 anos, já não faz mais sentido. Não significa que daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, eu não vou colocar silicone. Mas se eu tivesse colocado esse silicone lá com os meus 15, 16, 17 anos, teria sido 100% influenciada pelo que era moda naquela época, né? E que hoje, pra mim, pelo menos na minha bolha, já não é mais. Mas, falando da cirurgia plástica, eu não sou contra. Eu acho que cada um tem o direito de fazer o que quiser, do jeito que quiser. Mas a gente precisa ser justo. Se eu tenho uma cirurgia plástica, seja ela qual for, e eu vou para a internet expor o meu corpo, não precisa nem ser nutricionista, né? Qualquer eu vou para a internet expor o meu corpo. Bom, eu preciso dizer que aquilo ali, aquela minha barriga não é fruto de abdominal. Aquela minha barriga é fruto de lipo HD, que eu paguei e tá tudo certo. Eu só acho que falta um pouco de honestidade, eu acho, justiça, sei lá, porque, de novo, a gente cai naquela coisa da comparação, né? Aí tu vai estar te comparando com uma coisa que não é... Tu não vai chegar naquele lugar por meios teoricamente normais, assim, acho que a gente pode dizer. Eu acho que sim. E aí, é bem isso, assim, aí tu te compara com algo que não é alcançável, né? Então, assim, é uma problemática muito grande, né? E aí, como a gente falou, não só nutricionistas, mas eu acho, sim, que profissionais da saúde têm que ter responsabilidade, tá? Dentro do... Tu tá ali te expondo, tu tá ali falando, tem que ter responsabilidade, né? Existem pessoas que acompanham... que, querendo ou não, às vezes são pessoas que pegam aquilo como verdade, né? Porque, inclusive, é a profissão, acho que a gente pode botar influenciar mesmo, Exatamente. Né? Se o objetivo é influenciar, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está influenciando. Né? E a Gabi falou da função do silicone, a gente estava conversando sobre isso, né? Porque eu falei também, eu digo, eu já tive vontade de tirar e botar e tudo. E aí, só que conforme o tempo vai passando, e eu acho isso muito bom, porque se a gente tivesse meios, recursos, né, eu acho que também já teria feito. E eu não sei se eu não me arrependeria, né? Porque realmente são coisas, às vezes, do momento. Agora, trazendo uma questão, eu tenho tatuagens, tá? E a gente tá num momento super... Clean girl. Que é pra e tirar esses dias toda eu me questionei, exato. Olha aí, influenciada. Esses dias eu me questionei, eu digo, nossa, será que eu faria essas tatuagens? E aí eu falei, cara, peraí, né? Onde é que eu tô? Que meio eu tô? E aí eu acho que isso é importante, porque querendo ou não, a gente está consumindo, a gente está sendo influenciado. É na sutileza de novo. É na sutileza. Tô ali como quem não quer nada, daqui a pouco aquilo começa, né? Aí a gente tem que parar, né? Parei só um pouquinho, né? Então, assim, eu gosto das minhas tatuagens, né? Fiz elas porque eu tinha dinheiro, eu queria. Tinha tatuador. Exatamente. Então, a gente entra muito nisso. Aí entra na função, né? Que a moda vai e volta, né? As coisas daqui a pouco são super estilosas, legais, daqui a pouco não são. E a gente tem que ter um pouco de senso do que a gente absorve, né? Do que a gente realmente traz para a nossa vida, do que realmente a gente vê... que a gente olha e tem relevância pra gente, a gente consegue, sim ou não, absorver daquilo. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, né? Toda essa, acho que quebramos mais um padrão, então. Hablamos bastante. Hablamos. Chegamos ao final do nosso segundo episódio. Esperamos vocês no terceiro. Esperamos, de novo, que vocês tenham se sentido confortáveis. Barrigas dobram, mulheres têm celulite. Tem. Bicos do peito aparecem, tá, e coloca homens? silicone Aceita. se tu quiser colocar silicone. Exato, exatamente. Então, prazer. Igualmente.